Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro. Tô até gritando, tá vendo? Gente, quem nos acompanha aqui nesses episódios, desde a criação do Papo de Cegonheiro, sabe que a gente é muito eclético, né? O Papo de Cegonheiro foi criado para todos e para tudo. No episódio passado, a gente conversou aqui com a doutora Daisy, a nutricionista. Foi um papo muito bacana, muito elucidador, né? Palavra difícil essa. E a gente está de novo aqui para falar de saúde. Hoje com a Kátia. A Kátia vai ser muito didática hoje para falar com nós de um assunto muito, muito delicado, que é o espectro do autismo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender, Kátia. É um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, né? E eu acho que a gente precisa desmistificar o autismo, né? Então, estou muito feliz pelo convite, né, de poder estar aqui falando com você, e eu espero poder contribuir. E vai contribuir muito. Kátia Nunes Veras, ela é diretora da clínica Trate, uma clínica multidisciplinar especializada no atendimento do autista. Isso. E familiares. Eu estava tentando entender um pouquinho mais sobre o autismo, e quando a gente mergulha nesses temas, é aí que você percebe o quanto é profundo isso. Sim. E tá tudo muito fundo mesmo, a gente não sabe nada ainda sobre autismo. E a quantidade aumentando, né? A gente tem hoje muitos autistas diagnosticados, o que a gente não tinha antigamente. Então, assim, até pela evolução mesmo, né? Hoje eu tenho 22 anos de formada, eu sou fonoaudióloga, né? E sou especialista em autismo e em linguagem. E a gente vê aí no decorrer dessa trajetória, né? A Trate, ela tem 23 anos, então a gente vê o número cada vez maior, né? Então, assim, hoje a gente tem na clínica 1.130 pacientes no espectro do autismo, né? 95% dos nossos pacientes são autistas. São todos aqui da região? A gente atende várias, a gente está em Contagem, né? Sim, sim. A gente atende Betim, Mateus Leme, Zurita, Brumadinho, Bonfim. A gente tem paciente, assim, vem às vezes de transporte público, às vezes de van, né? Da prefeitura. Então, a gente atende muitas regiões mesmo, né? Hoje a gente vai abrir uma filial, inclusive, em Belo Horizonte. Até o fim do ano, se Deus quiser, está aberta. Então, assim, a gente vê realmente crescendo o número de autistas, né? O diagnóstico, vamos dizer assim, porque a gente tem muito adulto aí circulando que a gente nem sabe que é autista, né? E de forma bem didática, Kátia, o que é um espectro autista? Igual você disse, a gente chama hoje de transtorno do espectro autista, né? Que é o TEA, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Na verdade, eu costumo falar assim, para ficar mais fácil de entender. O cérebro funciona de maneira diferente. Assim como eu sou diferente de você, eu sou chamada de típica, né? Que eu não tenho autismo. E a pessoa que tem autismo é atípica. Mas assim como eu sou típica e você é típico, acredito eu? Não, olha, é melhor não dar como ganho o jogo. Calma aí. O meu cérebro funciona de forma diferente do seu. Né? Então, eu costumo dizer, por que nós precisamos desmistificar? O cérebro deles funciona de forma diferente. Diferente do quê? Que é o considerado padrão da sociedade. Né? Então, assim, eles se comportam, às vezes, de maneira diferente. O autista ele é muito diferente um do outro, né? O que torna mais difícil o diagnóstico, que torna mais difícil o tratamento. Então, eles são muito diferentes um do outro, por isso que eu falo, assim como eu também sou diferente de você. Mas eu procurei várias fontes para entender um pouquinho mais do tema, e se procurar fonte ruim, eu saí de lá com a certeza que eu era um autista. Todo mundo tem algum comportamento que se enquadra dentro do espectro. Às vezes eu sou um pouquinho rígida, às vezes eu sou perfeccionista, eu posso me enquadrar em alguns comportamentos. Eu posso ter alguma dificuldade com textura, ou gostar de textura, por exemplo, sim, mas é um conjunto de sinais e sintomas que vai enquadrar ele dentro do espectro. Não é uma coisa só. Então, alguns comportamentos você vai sentir também que você está enquadrado, até onde eu sei, né? Porque, por enquanto, eu acho que você é típico. Bom, mas os estudos são muito novos sobre isso, né? Sim. Cada vez mais avançando, né? Os estudos com relação ao autismo. Tanto que, assim, por que aumentou o número? Né? É o diagnóstico? É a alimentação? Né? É a idade avançada dos pais, né? Então, assim, ainda não tem
uma comprovação, né? Porque eu penso que hoje a gente tem mais recursos, tem avançado mais e a gente está tendo mais diagnósticos. É incrível, é incrível. Eu vi recentemente uma mãe com um filho e o filho feliz por ter sido diagnosticado com autismo. Assim, aí para a gente entender um pouquinho, eu vi a euforia dele, a alegria dele ter um diagnóstico, e aí eu tentando aprender sobre o assunto, eu vi o tanto de dor que isso causa, a falta do diagnóstico, né? Sim, costuma ser libertador o diagnóstico. Eu uso muito essa palavra, principalmente para o autista adulto, porque explica muita coisa. E quando ele tem o diagnóstico, ele consegue entender para trabalhar aquela dificuldade, né? Para se enquadrar, vamos dizer assim, Sim. né? Então, assim, se eu tenho uma dificuldade sensorial, eu posso fazer um tratamento, né? O sensorial, que são as questões do sentir. Uhum. Se eu tenho uma rigidez de comportamento, eu sou muito rígida. Se eu tenho uma dificuldade com rotina, isso pode comprometer meu dia a dia no trabalho, no relacionamento. Então, ter o diagnóstico costuma ser libertador para entender por que eu sou assim, né? Então, assim, eu já vi criança que fala assim, eu preciso de um laudo, a criança maior, né? E às vezes eu tenho crianças com QIs mais altos, que são autistas, que isso também acontece. Uhum. E aí eles falam assim, eu preciso de um diagnóstico para eu poder ter um suporte maior, por exemplo, na hora de fazer prova, para explicar por que eu tenho dificuldade de interpretar um texto, né? Então, assim, acaba sendo libertador mesmo o diagnóstico. Né? Gente, eu quero falar com vocês que, assim, olha, por que é tão importante a gente estar falando isso aqui? Você, aí do RH, nós temos uma empresa aqui do qual a gente está no meio, muito grande, e várias outras empresas, você pai, mãe, tio, todo mundo, gente, é uma coisa muito séria mesmo isso, porque traz dor. A pessoa acaba não se encaixando em vários aspectos, não é isso? E você falou igual a questão do RH, né? Tem a questão dos colegas de trabalho, a questão comportamental. A gente tem talentos gigantes aí que podem ser aproveitados dentro das empresas e às vezes não estão sendo aproveitados, né? Ou a gente tem uma mão de obra extremamente eficiente, por exemplo, às vezes gostam de rotina, gostam de organização, que não estão sendo utilizadas, e as empresas elas têm uma cota que elas devem cobrir, né? De contratação do PCD, né? Então o autista ele enquadra no PCD para ser contratado, que é a pessoa com deficiência. O autismo não é uma doença. Mas a pessoa tem que chegar lá e diagnosticada, né? Mas aí pode acontecer de ter isso que você está me falando, né? Pode acontecer de ter um colega que não tem o diagnóstico e tem alguns comportamentos. Hoje, por que eu falei que eu estou feliz de estar aqui? Porque a gente desmistifica e as pessoas começam a entender que não é um bicho de 7 cabeças. A pessoa começa a se encontrar, às vezes, quando começa a entender o autismo, e isso fica muito mais fácil. Porque, não, eu acho que eu tenho isso. Não, eu tenho isso também. Vou verificar. E, às vezes, busca um diagnóstico para um problema lá no trabalho que está com dificuldade, que não está aguentando o barulho dos colegas, que não está aguentando a desorganização de uma mesa, que não aguenta a falta de sinceridade das pessoas. Ou é muito sincero e, às vezes, é enquadrado como aquela pessoa rígida e sincera e que, às vezes, vai ser mandada embora. Então, assim, e aí o leque vai só ampliando. Kátia, e tudo isso, esse boom, vamos dizer assim, né, do espectro do autismo, veio à tona depois de celebridades, jogadores, esses famosos que expôs tudo isso, né? Bom, na verdade, porque eu não ouvia isso há um tempo atrás. Na verdade, como a gente está sentado aqui falando, a gente tem sido mais divulgado, né? E as pessoas têm vestido mais a camisa, né, pela causa. E as pessoas estão tendo mais tranquilidade de ir, né, ou na televisão, né, ou numa palestra, para poder falar. E hoje, assim, dentro das escolas, a gente tem, assim, em cada sala, 3, 4, 5 alunos com autismo. Né? É mesmo? Assim. Então, 4, assim, 5, você fala por sala de aula? Sala. Ah, você está zoando. Hoje, a porcentagem, a cada 33 crianças nascidas, uma é autista. Tá brincando. Sim, então, isso era 1 para 1.000 há um tempo atrás. Então, 1 para 33. E aí, assim, então, sempre vai ter... todo mundo que está nos assistindo agora, inclusive, eles devem... assim, eu conheço tal pessoa que é autista. Na sala do meu filho tem um autista. Eu tenho um filho autista, eu tenho um primo autista, um sobrinho autista. Então, assim, por isso as pessoas estão...
divulgando, falando mais sobre o autismo. Porque está mais comum. Na minha infância, Kátia, essa desatenção, essa falta de entrosamento, essa falta de socialização era corrigido na porrada. Era tudo na porrada. Que sofrimento, né? Então, nós passamos tanta coisa. Eu fico pensando assim, gente, poderia ter sido tudo diferente. Olha, eu confesso assim, olhares de julgamento sempre existem, né? Por isso que eu acho que a gente tem que falar mais sobre o assunto. Então, se a gente pensar assim, uma criança no supermercado dando birra, né? Os olhares, não, que falta de couro, falta de limite, né? Não ensinou em casa, né? Muitas pessoas que não têm conhecimento, elas, não estou querendo dizer que toda criança tendo birra ela é autista, não, não é isso. Mas muitas vezes ela não está dando birra, ela está se desorganizando, ela está desorganizada sensorialmente falando. Então, a gente precisa entender esses comportamentos e, às vezes, perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Muitas vezes é muito difícil passar por isso, sabe? E as mães, principalmente, elas são muito julgadas nesse momento. Kátia, quais são as principais diferenças entre níveis de autismo e como é que a gente... Então, vamos direcionar, né? Até para poder entender. Ai, desculpa até a empolgação, né? Porque não, mas é um assunto assim maravilhoso, porque muita gente precisa conversar mais sobre isso mesmo. Hoje a gente tem 3... Não, a gente não fala em autismo em graus. Sim. Leve, moderado e severo. A gente fala em autismo em níveis. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Sim. Né? O nível de suporte 1 é aquele que, vamos dizer que ele não precisa de suporte. Né? Ele, nas atividades de vida diária, no trabalho, eles não precisam de suporte nenhum. O nível? Nível 1. Nível não precisa de suporte. Eu não preciso de suporte para poder ir numa padaria, fazer uma compra. Eu não preciso de suporte no trabalho. Eu não preciso de suporte para escovar os dentes. Eu não preciso de suporte para ir ao banheiro. O nível de suporte 1. Então, é por nível de suporte. Sim, mas... Tá, vamos ver o nível 2. Vamos lá. O nível 2 ele precisa de pouco suporte e o nível 3 de muito suporte. Então, o nível 3 ele vai precisar de suporte para todas as atividades dele, né? Ou quase todas. Então, vamos supor, vai escovar os dentes, vai precisar de auxílio para escovar os dentes. Vai tomar um banho, vai precisar. E aí, o que eu quero dizer com isso? Antes, a gente tinha, por exemplo, o Asperger, né, que é a síndrome de Asperger, que hoje não usa essa nomenclatura mais. Hoje ele virou nível de suporte 1. O cognitivo, normalmente, ele é médio superior, ou seja, o nível de inteligência é mais alto, muitas habilidades, e ele está no nível de suporte 1. Ele é autista. Aí você vê, você conversa, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, é um pouco mais retraído, um pouco mais tímido, com algumas dificuldades, mas ele é aquele que normalmente passa desapercebido para quem não é da área ou não tem um olhar para um diagnóstico. Então, ele está aí trabalhando, está se relacionando com as pessoas, com algumas dificuldades, porque tem alguns que se relacionam pouco, tem alguns que conversam pouco, tem aqueles que são mais fechados, mas... A gente precisa desmistificar também que autista não fala, que autista não interage, tá? Porque autista faz isso também. A gente tem autistas aí que se comunicam. Kátia, você não acha que esse nível 1 é o que traz mais sofrimento? Por ser mais silencioso, por ser mais brando? E tipo assim, ninguém tá olhando para mim porque eu tenho isso. Você não acha que é o que mais doloroso? O autismo não tem cara, né? Então, a pessoa olha e acha que aquele comportamento, que pessoa chata. Né? Nossa... Não precisava de ter falado assim, porque normalmente eles são muito francos, né? Falam as verdades ali, não tem muito bom senso, vamos dizer assim. Eu acho que até uma forma... Eles têm muito mais para nos ensinar a viver do que... Eles são aqueles que, por exemplo, vai precisar... Vamos falar em criança, por exemplo, até para ficar mais fácil, porque o adulto com nível de suporte 1, e ele tendo o diagnóstico, normalmente ele consegue fazer boas adaptações para se movimentar mesmo, para se relacionar. Sim, para socializar. A criança ela é mais transparente, a criança tem um pouco mais de dificuldade, porque ela ainda não aprendeu. Né? Então, vamos pensar numa criança em nível de suporte 1. Eu estou com uma criança em nível de suporte 1 na fila de supermercado, por exemplo. Ele tem prioridade no atendimento, certo? Eles não são preferenciais, eles são prioritários. Então, eles têm prioridade para supermercado, laboratório, clínica, para tudo. Eles não precisam enfrentar a fila. Só que as pessoas não conseguem entender. Pronto, começou a briga. Por que não conseguem entender? Ele, normal, a criança, normal, né? Eles falam normal. Mas são crianças com dificuldade, por exemplo, com barulho,
Não quer dizer que são todas, porque depende da alteração sensorial que ela tem. Uhum. Mas vamos supor, eu tenho dificuldade de ficar no barulho, muito movimento. Uhum. Eu tenho dificuldade de ficar no lugar cheio. Eu tenho dificuldade da espera. Uhum. E aí as pessoas têm dificuldade. Então, muitas vezes, essas mães levam as crianças e elas vão passar e a criança está bem. Por quê? Porque ela ainda não desorganizou. Aí ela vai enfrentar uma fila, às vezes, porque não quer pegar a prioridade ou porque as pessoas têm o olhar, né, de apontamento, vamos dizer assim, e aí elas enfrentam a fila. E aí, às vezes, acontece da criança desorganizar. E aí é o que, aparentemente, para as pessoas é birra. E, às vezes, elas estão desreguladas sensorialmente. É muito estímulo, é o tempo de espera, isso tudo. Então, realmente, eles não têm nada muito evidente da questão do diagnóstico, então elas sofrem mais. Nesse sentido, tá? Tanto que existem algumas famílias que falam assim, nível de suporte 1 leve para quem? Uhum. Né? Porque existe um sofrimento ali também. Ô Kátia, deixa eu te conhecer um pouquinho. É porque eu estou te ouvindo, eu estou aqui viajando. E aí você pegou um avião, foi viajar, uma viagem gostosa. De repente, no embarque ali, chega uma mãe com a filha e pede para trocar com você, que a filha quer ficar na janela. Você vai trocar? Você vai sair num assunto polêmico, porque não quer dizer que a criança é autista, ela tem prioridade de fila, tá? Não quer dizer que ela tem prioridade de assento, porque a gente precisa também ensinar as dificuldades. O autista também precisa se frustrar. Pode não ser fácil, mas a mãe, por isso que é importante o tratamento, ela tem que auxiliar a criança, tem que fazer o manejo do comportamento para ela entender que naquele momento ela não vai sentar naquele lugar. Mas Kátia, sabe por quê? Aí vai de quem, por exemplo, está cedendo ou não. Ela não é obrigada a ceder um lugar que não é, que ela não queira, entendeu? Mas na fila ela é obrigada porque é lei. Uhum. Não, é por isso que eu estou tão apaixonado pelo tema, pelo assunto, porque essa mãe que eu citei aqui agora, todo mundo deve saber desse caso, lembrar desse caso, eu até agora conversando com você, eu daria porrada nela, sai daqui, ué, sai você com esse menino. E agora a gente conhecendo assim, um pouquinho mais, imagina o cansaço da mãe, do pai, de quem convive com o autista. Mas é muito bom senso da pessoa que está lá, uhum. Mas a mãe também que tem que entender que naquele caso, por exemplo, se a mulher ela não quis ceder o lugar, ela também precisa orientar o filho que naquele momento não é o lugar dele. Porque também tem que ter um manejo de comportamento, porque se a gente pensar assim, existem as dificuldades, mas eu vou deixar a criança fazer tudo o que ela quer? Entendi. Aí ela não vai se frustrar, por exemplo, aí como que vai ser a vida dela? Porque ali, no caso, era um desejo da criança sentar na janela, mas você concorda que não tinha nada que alterasse? Ou, como a criança é rígida, vamos supor que a mãe colocou, ela orientou que a criança ia sentar na janela. Vamos dar um exemplo. Uhum. E aquilo não aconteceu. Aí sim ela poderia se desorganizar porque ela não sentou na janela. Porque eles precisam de previsibilidade, eu preciso saber o que vai acontecer. Qual que é o que a gente orienta? Por exemplo, eu vou viajar de avião. Você sabe normalmente, aí vamos supor, você está lá no embarque, você não sabia onde você ia sentar. Uhum. Você só ficou sabendo lá na hora. Você viu que a criança não vai sentar na janela, era um desejo dela sentar na janela. Uhum. Então, olha, Joãozinho, vamos dar um... Joãozinho. Sempre Joãozinho. Olha, Joãozinho Maria. Joãozinho, você saiu, assentou na sua andar de avião, que legal, mas hoje não vai ser possível você sentar na janela. A gente pode até tentar ver lá de cima um pouquinho, pedir na hora que a gente entrar, mas o seu assento é em tal lugar. Entendeu? Então, assim, uma criança de nível de suporte menor, vamos pensar com cognitivo preservado, a gente consegue dar essa previsibilidade. Entendi. E ela saber onde ela vai sentar. O ideal é isso. Uhum. O problema é que a mãe também desorganizou naquele caso. Uhum. E aí virou uma confusão total. Sim. Entende? Entendi. E Kátia... aí, só para completar, quando eu tenho uma criança nível de suporte 3 ou não verbal, por exemplo, o que pode acontecer, como que eu vou dar previsibilidade para ela? E aí a gente entra em figuras, tem várias estratégias. Por isso que é tão importante o tratamento precoce. E eu estava louco para conversar sobre isso. E tem tratamento como amenizar? Tem. Porque, né? O autismo não é doença, por isso não tem cura. Uma vez nasceu autista, morre autista. Sim. Fato. Mas existe tratamento. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, neuropsicopedagogia, musicoterapia, neuropsicologia, nutrição.
Então, assim, são áreas que são voltadas, especializadas no atendimento do espectro autista. Uhum. Então, a gente consegue, quanto mais cedo a criança for tratada, mais chance ela tem de se desenvolver melhor. Uhum. Né? E a gente tem que sempre valorizar os talentos e os ganhos daquela criança. Uhum. Né? E não dá para comparar nunca uma com a outra, porque elas são muito diferentes. Entendeu? Então, assim, tem tratamento. O tratamento é extremamente efetivo. A gente vê crianças, eu já tive casos de criança entrar com 2 anos. A gente pode tratar pequenininha com 1 ano. Mas eu já vi criança entrar com 2 anos, lá na clínica mesmo. A gente tem até esse caso no Instagram. Ele entrou não verbal, nível de suporte 3, porque a criança ela pode migrar. Com 2 anos? Sim, 2 anos. Não quer dizer que ela é verbal. nível de suporte 3, que ela vai ficar nível de suporte 3, entendeu? Porque é o suporte, ela pode consegue tratar. regredir, então. Consegue. Então, assim, ele entrou nível de suporte 3, não verbal, e ele ganhou alta assistida agora, lendo, falando, nível de suporte 1. Com qual idade? 6 anos. 4 anos de tratamento. 6 para 7 que ele está. E aí, encerra esse tratamento ou Não, tem que ser para a vida toda? assistida, porque aí as demandas elas vão modificarem, né? Principalmente dentro da psicologia. Entendi. Então, ele vai mudando essas demandas, então a gente faz uma autoassistida com retornos para acompanhar essa criança. Não, a gente tem as demandas da adolescência, a gente tem as demandas da vida adulta, então é importante. Mas o bom é que ele já tem o diagnóstico, já passou pelo tratamento e ele vai crescendo sabendo disso. Em qual idade? A faixa etária, geralmente, o autismo vai ficar nítido, você isso, fala, assim, vai aparecer? Isso. Por que com 2 anos uma criança... A gente consegue ver os sinais neném, né? Na verdade, dependendo do... Menos da disso, criança. então? Bebezinha. A gente consegue ver, por exemplo, a mãe quando amamenta, às vezes... Porque quando a mãe está amamentando, que é aquele contato maravilhoso, a criança olha para a mãe. A criança passa a mão no peito dela. Né? Ela sorri quando o peito vem, aí ela já tem... A criança, o bebezinho, ele interage. E o autista acontece, às vezes, de não interagir. Por que eu falo acontece? Porque depende de cada caso. Eu tenho criança que se desenvolve bem e depois que vai aparecendo os sinais. Mas, no geral, a gente consegue ver os sinais bebezinho, sim. Eu tenho criança que regride o desenvolvimento. Né? Então, às vezes, está falando e para de falar. Então, assim, é por isso que eu falo assim, não é receita de bolo. Por isso, é muito específico, né? Muito amplo. Tanto que, quando a gente tinha o autismo, a gente tinha um leque de possibilidades. No transtorno do espectro autista, a gente tem um leque muito maior. Então, assim, são várias características. Então, por isso que tem que ser especialista mesmo para atender. Não adianta falar assim, ele vai na fono. Mas ela é especialista em autismo, nessa área? Ela é especialista em linguagem, vai na psicologia, ela tem especialização na área de manejo de comportamento, ela tem experiência com autismo, porque é muito... não existe falar assim, eu vou ali, vai ser sim, eu vou fazer assado. Não, eles são muito diferentes. É muito diferente. Mas como é que faz tanto tratamento desse? Por exemplo, entra numa escola. Eu fico pensando no tamanho da equipe para... sabe? Quando a gente tem tudo amarradinho, eu falo que tudo do jeito que a gente quer. Vou te falar o que seria ideal, nos meus sonhos, e eu tenho alguns casos, igual esse que eu acabei de contar, é porque tudo era amarrado. A escola, a família, os terapeutas, eu falo que nós somos 3, né? Família, escola e terapeuta. Porque a criança passa muitas horas na escola. Sim. Então, quando a gente tem uma equipe engajada com a escola e com a família, a gente tem uma evolução linda. Né? Então, a gente tem esse trabalho com a escola. Os terapeutas fazem reuniões com os profissionais. Só que não depende só dessa reunião, você concorda? A gente depende da empatia, da vontade do outro lá de auxiliar essa criança, do olhar deles com essa criança. Né? Eu falo que tudo gira em torno do amor, né? Porque se você não tiver amor pelo que faz, você não vai conseguir ajudar. Então, assim, quando eu tenho uma escola que não é preparada, tá? Que não existe escola perfeita que está 100% preparada, mas tem a escola que tem vontade de se preparar. Tem a escola que tem vontade de fazer a diferença. Quando a gente tem uma escola que tem vontade, às vezes pega um professor, coordenador, com a equipe de terapeuta que está trabalhando com aquela escola e uma família dedicada, a gente tem uma evolução gigantesca dessa criança. Porque a escola vai colocar em prática o que a gente orienta, que trabalha na clínica, e a família vai colocar em prática também, porque nós fazemos o treinamento de pais. Então, assim, faz o treinamento de pais também.
igual esse caso do avião aí, Sim. ó, se fosse uma família que tivesse treinada, né, não adianta, gente, família que tem a pessoa dentro do espectro, ela tem que ter conhecimento para poder ajudar. Ela consegue fazer esse manejo desse comportamento e amenizar muito, principalmente quando a gente tem um coeficiente intelectual, né, uma inteligência dentro da média. Aí a criança vai compreender muito mais fácil o processo. E mesmo se não tiver, eu tenho casos de deficiência intelectual, a gente tem formas de trabalhar isso também, né? Então, por isso tem que ser muito bem orientado. E é acessível para qualquer escola? Esse tipo de profissional para auxiliar? Se a criança está em tratamento conosco e a gente tem abertura da escola, aí a gente dá esse suporte sempre. Entendeu? A gente oferece esse suporte sempre. E aí depende de um monte de coisa, igual eu falei, né? E tem escola que nega isso, esse acesso? Sim. Tem, Kátia, por quê? Muitas vezes porque não quer, Por vai vaidade. dar trabalho. Já ouvi também, eu não ganho para isso. Eu já ouvi muita coisa, já passei muita coisa. Tem escolas maravilhosas, tanto do setor público quanto privado. Não quer dizer que é público ou privado, não. Eu já ouvi dos dois lados. Então, eu tenho aquelas que são super interessadas, ou aquelas que existem, às vezes, já aconteceu de ter uma certa resistência para receber os terapeutas. Às vezes, eu até tomo frente, e aí a escola, nossa, não é bem assim, e aí começa a abrir um pouquinho, sabe? Tem umas escolas mais rígidas, né, para poder receber os profissionais, para poder atender os profissionais, né? Então, assim, acontece. Eu fico imaginando aqui a necessidade que uma escola tem. Eu acho que seria até por obrigação receber vocês, porque as escolas nos dias de hoje está muito difícil para um professor. Nós temos salas aí com, igual você disse, 5, 6 pessoas com espectro autismo, TDAH. O toque, TDAH. TOD, TDAH. E aí, dentro da sala de aula, eu não quero ser grosseiro, mas parece que virou um hospício. E acaba que isso não ficou bom para ninguém, né? Que a gente não consegue dar uma educação direcionada para aquele aluno, para aquele, e virou... As escolas, a questão de estar preparadas, né? Eu acho que veio essa questão da inclusão, mas a inclusão não é colocar a criança lá dentro, a inclusão é incluir realmente, né? A pessoa, a criança no espectro, ou qualquer outra deficiência, ou qualquer outro transtorno, não estão preparadas não para receber, né? Mas a gente vê muita escola aí que tem se preocupado em se preparar, né? Aí tem questão de lei, né? Porque a gente é obrigatório monitor para essas crianças dentro da escola. Mas são monitores que não têm preparação. Exatamente. O monitor que está ali... E aí eu falo que sim, por que é tão importante a gente difundir e falar mais do assunto? Para as pessoas tentarem buscar mais, porque elas realmente não estão preparadas. Mas quando tem uma criança ali, tem esse processo, se a pessoa buscar que seja por uma criança, você concorda que ela vai aprender por outra? Sim, claro. Né? Então, assim, é uma busca constante. Eu acho que isso é questão humana mesmo. É uma questão social, uma questão humana, uma questão de amor mesmo. Eu falo assim, não tem jeito de ser de outro jeito, sabe? Mas acontece, infelizmente, é muito triste. Ô, Kátia, eu quero que você tome uma águazinha. Enquanto isso, quem vem aqui sempre ganha brinde. Ah, que lindeza. É pequenininho assim, mas é de coração, cara. Ah, obrigada. Que bom, Que espero que lindeza, você goste. obrigada, eu gosto sim, claro. Gente, deixa eu mandar uns abraços aqui para essa turma, a turma boa. Tem o Preguiça lá de Lafayette que está acompanhando a gente. O meu compadre Santos ligou aqui agora para falar que está acompanhando. A Daniele, que é professora também, e ela está muito interessada no assunto, porque ela também estudou muito sobre autismo. Um abraço para a Daniele. Gente, tem esse episódio muito bacana aí, vocês acompanham, curte, comenta, compartilha, que é assim que vocês ajudam a gente, tá? E todo mundo ali, a turma da Quarta Sem Falta, o pessoal do União Itabirito, vai ter uma gravação aqui com o pessoal do Amigos do Som. É uma turma de cegonheiro que vai vir tocar aqui para nós aqui, hein? Vai ficar legal, hein? Vai ter uma moda de viola aqui. E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui hoje, meu Kátia, que eu estou muito sensibilizado mesmo, apaixonado com o assunto, porque precisa de todo mundo, como se fosse uma engrenagem, para fazer isso funcionar. Vocês já atuaram voluntariamente em colégio público, coisa assim, não? O que a gente mais faz. Você está brincando? A gente
a parte social, inclusive, é uma preocupação muito grande, né? O trabalho voluntário a gente faz muito. É mesmo, Kátia? Treinamento. Eu acho assim, que tem que estar treinado, toda a sociedade, né? Não está aumentando? Todo mundo. Porque... É todo mundo. A gente fala na criança, a gente pensa escola, terapeuta e família. Né? E a gente tem as empresas, né, que também precisam ser treinadas. E é o que eu ia te perguntar também. Lá atrás, vamos dizer, uns 4 anos atrás, até bem recente, né? Pelo tempo da clínica, pelo tempo que a gente atende, a gente começou a preocupar, o número aumentando, a gente começou a preocupar que essas crianças vão crescer. Sim. E essas crianças vão para o mercado de trabalho. E aí a gente começou a preocupar. E aí o leque foi só ampliando. Então, hoje a gente tem treinamento para a empresa, preocupado em receber o profissional, né, o colaborador, que seja que vai trabalhar dentro da empresa. A gente está preocupado também com os clientes que eles irão receber, que a gente tem que preocupar. Aí a gente começou a igreja. É um ambiente que, às vezes, é difícil para a criança ou para a pessoa, né? O adulto, às vezes, ele deixa de ir à igreja por causa do barulho da igreja. A gente começou a preocupar laboratório, né? Aí a gente entrou centros de saúde, de forma geral. Então, às vezes, eu já vi mães, por exemplo, não ter prioridade para um atendimento ambulatorial. Né? E, às vezes, ficar ali 3, 4 horas de espera, e a criança... São várias coisas que desencadeia e desorganizar. Por exemplo, sono, dor, isso tudo desencadeia muito fácil a criança se desregular. E mesmo sendo em centro de saúde. Né? Que a gente teoricamente, deveria estar bem a par da questão do autismo, né? E nem sempre isso acontece. Então, a gente começou a ter essa preocupação. Hospital, laboratório, igreja, empresa. Então, a gente acabou criando esses treinamentos mesmo com essa preocupação. E aí, a ideia foi crescendo, e a gente começou a fazer esses treinamentos dentro dessas instituições e empresas, sabe? Pública e privada, com essa preocupação mesmo. Às vezes, a gente esbarra um pouco de dificuldade do profissional. Né? Eu tenho aqueles profissionais parceiros que voluntariamente, às vezes, vão e fazem, e tem aqueles que, às vezes, não querem fazer o trabalho voluntário. Hoje, a gente tem 152 profissionais em Contagem. Né? 152? Terapeutas, 152 terapeutas que atendem conosco lá. Então, assim, a gente tem profissionais magníficos, né, que, às vezes, se disponibilizam tempo mesmo de fazer isso. Assim, tem dado muito certo. Eu espero que continue assim, proliferando muitos anos. Eu estou ouvindo o seu tom de voz, eu acho você muito calminha. Esse assunto, assim, esse problema desse tamanho, que é o espectro do autismo, tanto de gente, vocês com tanto amor, com tanta dedicação, e muita gente não ouvindo, não querendo entender, isso não irrita, não? Senhor, gente, tá aqui o problema. Não irrita, não dá vontade, não. Deixa eu te contar um pouquinho. Tem hora que, assim, até sendo muito clara e sincera com você, eu estou na casa do autismo, eu entrei na casa do autismo enquanto profissional, mas hoje eu sou mãe de autista também, né? Então, às vezes as pessoas dizem, você está brigando pela causa porque você tem filho autista. Eu sou mãe de 3 homens, né? Eu tenho 2 autistas nível 1 de suporte. Nível 1 talvez porque começou o tratamento desde sempre, né? O meu pequenininho, que é o menor, começou com 1 ano. Então, assim, são crianças com altas habilidades, né? Que têm o QI mais alto e tudo, assim, isso facilita também. Que sorte deles ter você, então, né? E aí, o que acontece de vez em quando dá vontade de brigar, sabe? De vez em quando dá vontade de brigar, porque às vezes acontece comigo mesmo, né? Às vezes eu passo... É um professor que troca, por exemplo, e que a criança não é avisada e desregula. Né? Coisas que são muito pequenas, muito simples aos nossos olhos, né? Enquanto típicos, vamos dizer assim, mas que para as pessoas atípicas faz muita diferença. Então, assim, se eu tenho uma troca de professor e se a criança ou a pessoa não foi informada que vai ter aquela troca, ela se desregula. O adulto ainda, quando ele tem uma habilidade maior, ele ainda consegue... Às vezes, ele não consegue prestar atenção, mas ele não vai desregular de forma como uma criança desregula. Mas uma criança, às vezes, ela vai xingar, às vezes vai chutar a cadeira, sabe? Então, assim, isso poderia fazer muita diferença na vida das pessoas se elas tivessem consciência disso. Né? Por isso que eu acho que esses treinamentos são importantes. Kátia, você não acha assim que todo professor deveria passar por um treinamento assim?
Todos eles? Teoricamente, eu já vi passando. Só que algumas escolas têm, mas às vezes eu já vi curso online de algumas horinhas ali, bem simples e sucinto. Acho que falta uma coisa mais prática, sabe? Porque na teoria todo mundo sabe muito do autismo, mas na prática mesmo, os comportamentos principalmente, isso pode acontecer. E existe muita particularidade de cada um, por isso que é importante conhecer o outro, tanto no ambiente de trabalho, conhecer o colega, por exemplo, conhecer o aluno, que é quando você conhece o aluno, você consegue saber, por exemplo, se ele tem dificuldade ao toque ou ele gosta do toque. Entendi. Né? Então, assim, não querendo ser técnica, mas existe uma diferença. Quando eu falo sensorial, eu tenho o que é hipersensível e o que é hipossensível. O que é hipossensível, ele vai buscar muito estímulo, ele vai querer textura, ele vai querer o abraço. O hipersensível, ele vai recusar. Eu não gosto, normalmente, tá? Não é regra, mas eu não gosto de barulho. Sim. Eu não gosto de textura, eu não gosto muito que me toque. Eu não gosto de ficar descalço, por exemplo. Então, assim, às vezes, conhecer isso, você vai saber até como acolher em momentos de uma pessoa estar desregulada, entendeu? Então, assim, a gente tem um caso de um rapaz que a gente até indicou para trabalhar numa dessas empresas que a gente treinou, que ele tem pânico de assovio. Aí você para assim, tipo assim, assoviar, né? Qual o problema de assoviar? Mas ele tem pânico. Então, assim, se alguém assovia perto dele, aquilo é como, sabe? Então, assim, coisa pequena. Então, às vezes, na empresa fala assim, a gente nunca assovia, pelo amor de Deus. Não assovia, porque isso gera um impacto muito grande para ele, às vezes de dor mesmo, entende? Eu imagino uma pessoa dessa numa empresa, cheia de quinta série do lado dele, o que se pede para não assoviar é que a turma vai fazer mais... E para ele, por exemplo, é um caos, é perigoso ele pegar a bolsa e sair correndo. A tortura. Né? E qual que é um dos maiores desafios que as famílias enfrentam ao receber esse diagnóstico e qual que é o procedimento mais adequado para a família? É muito, às vezes, falta de orientação, né? Não saber onde buscar. Às vezes encontra muito despreparo dos profissionais que vão atender. O nível 1, por exemplo, de suporte, às vezes fala assim, nunca que esse menino é autista. Então, às vezes, tira a oportunidade de uma criança ser tratada. Uma vez eu ouvi um amigo meu, o Dr. Hugo Werneck, uma fala dele que eu gostei demais. É mais fácil você dizer que uma pessoa é autista do que não é. Porque quando você fala que ela não é e você tem dúvida se ela é, você tira a oportunidade dela tratar. Então, a gente lida muito com isso. Às vezes, pessoas muito despreparadas. Então, assim, criança, às vezes, a nossa área, nossos colegas, às vezes, dizem cada criança tem seu tempo. Às vezes, com atraso de linguagem evidente. Uma criança de 2 anos, ela tem que estar já estruturando frases curtas na fala, na linguagem. Sim. Às vezes, ela não está, e, às vezes, muitos colegas falam, não, cada criança tem seu tempo, não, vamos esperar até 3 anos, eu perco a janela mais importante para estimular. E aí a criança chega mais tarde. Então, assim, talvez se ela chegasse mais cedo, eu ia ter uma resposta muito mais positiva no tratamento, entendeu? Então, assim, a falta de orientação das pessoas, falta de acolhimento para as famílias, eu acho que as famílias sofrem muito com essa falta de acolhimento. Eu passo muita coisa e eu sou bem preparada, eu sou da área, eu tenho conhecimento e ainda assim eu sofro. Já cheguei em casa chorando, sabe? Falando assim, nossa, aconteceu isso, não sei o que, meu filho se regulou. E as famílias, elas não têm, a grande maioria não tem o que eu tenho. São anos de profissão, sabe? Que a gente ali coloca em prática. Às vezes é difícil colocar em prática. E elas não têm essa orientação. Às vezes não tem orientação do próprio profissional que atende. Entendi. Que é o treinamento de pais. Não adianta, vai lá no consultório, fica 1 horinha, 2 horinhas, vai embora e aí? Entendeu? Kátia, me surgiu mais uma dúvida aqui. Essa criança, né, que você disse ali, com 2 anos ainda não conseguiu formular uma frase, e aí aconteceu que com 2 anos e meio ela começou a falar. Pode acontecer eu posso falar de doenças? Pode chamar de doença dela? Não, né? No caso do autismo, não, né? Não, é transtorno. Transtorno. Pode acontecer desse transtorno ficar
escondido ali de alguma forma e ele despertar de novo ali? Acontece muito no nível de suporte 1. Às vezes e aí ainda fica mais difícil o diagnóstico. Porque se eu tenho um nível de suporte 1 com cognitivo, a inteligência preservada, então, às vezes ela teve um atrasozinho ali. Esse atraso, a criança, principalmente pela inteligência dela, ela consegue adaptar ali, consegue desenvolver um pouco melhor, às vezes consegue até ter uma interação, e às vezes ela vai ter problema lá na frente. Ou ela pode ter problema na escola, né, de interpretação, né, de socialização, ou às vezes ela vai ter problema, às vezes não tem na escola, não tem déficit nenhum, nem perda de nota, nada, às vezes vai ter problema lá no relacionamento, né? Ou às vezes ela vai ter problema no trabalho, né? Então, assim, pode acontecer. E, inclusive, uma das coisas por que é tão importante, os pediatras são os que primeiro atendem, né, uma criança. É tão importante eles terem isso em mente, porque a criança, se ela está 2 anos e meio começando a falar, existe aquele alívio, certo, da família, está falando, mas existe alguma coisa que não ficou bem estabelecida lá atrás, um alicerce que não foi bem estruturado, porque está atrasado. Né? A criança de 1 ano e meio hoje, né, que a gente fala 18 meses, ela já tem que ter 20 a 50 palavras no vocabulário. 1 ano e meio. Então, ela já está estruturando, às vezes, dá, aqui, quer, mais, frases de 2 palavras. Então, 2 anos, ela já tem que estar falando mais, se comunicando. 2 anos e meio, ela já está se comunicando muito. Então, está atrasado. E, às vezes, esse sinal, assim, que às vezes é o primeiro sinal, e a família não, às vezes, os nossos colegas não percebem. Né? Não quer dizer que toda criança autista tem atraso de linguagem. Tá? Eu estou usando o que é o mais comum e assim, o que é mais nítido. Eu falo que a questão da linguagem ela é muito nítida. Entendi. Quando existe um atraso. Eu estou muito encantado de estar te conhecendo, saber que você tem essa causa dentro do seu âmbito, da sua família, da sua casa. E eu quero aumentar um pouquinho mais essa pergunta. Essa mesma criança, ali, de certa forma, esse transtorno ali com 2 anos, 3 anos, acabou... né, ficando oculto por alguma forma. E aí a gente falou, né, das fases dele, despertou lá na fase adulta. Existe caso comprovado da pessoa desse transtorno do autismo procurar bebida, droga para se libertar disso? Principalmente quando tem transtornos associados, TDAH, por exemplo, que são impulsivos. Às vezes eles precisam, a droga, por exemplo, ela melhora a sinapse, né? Então você tem aquele alerta, aquela tensão, assim, a maconha. E talvez ele precisava estar sendo medicado. Entendeu? É uma coisa tão boba ali, né? Então, eu sempre falo com as famílias, até a gente lá, às vezes o médico passa uma medicação, porque, se não me engano, não sei se eu estou certa, mas 80% dos pacientes com transtorno do espectro autista, ele tem comorbidades, ou seja, transtornos associados. Então, a grande maioria tem TDAH, a grande maioria tem algum outro transtorno. O TDAH é o mais comum. Então, muitas vezes, essa criança precisa ser medicada e as famílias não aceitam. E aí deixa... Não aceita ou não sabe? Não, muitas vezes não aceitam ou não sabem, mas assim, muitas vezes não aceitam. Às vezes o médico prescreve a medicação e a família, eu não vou dar isso para o meu filho. O meu filho não tem problema. Acontece muito, principalmente quando tem TDAH somente, né? Não tem o autismo. E aí tira a oportunidade, né? Às vezes a criança, para ter atenção, é um sofrimento. E ela precisa da medicação e não é ofertada a ela. Né? Ou o médico não oferta, ou a própria família que não aceita, né? O médico às vezes prescreve e a família não aceita, e aí pode acontecer. A gente vê casos, sempre tudo que eu estou falando não quer dizer que são 100%, tá? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sou assim, eu sou TDAH. Mas assim, acontece muito de ter muitas multas de trânsito, de bebida, de droga, que busca, né? A multa de trânsito é porque é extremamente impulsivo, desatento, né? Não vai ver que tem um radar, por exemplo. Porque eu imagino que a pessoa, né, do espectro 1, ela tem muita dificuldade de socializar. Não quer dizer que ela vai ter não quer dizer que ela não vai socializar. Ela pode socializar. Normalmente não socializa. Tem um pouco mais de dificuldade. Então, né, essa pessoa mesmo, ela vai vendo o mundo ao redor dela ali e assim, né, eu tenho um problema e ninguém vê isso, e ela pode procurar recurso. Quer ver um exemplo? O meu de 4 anos, que ele tem muita alteração sensorial. Então, assim, tudo é muito. Ele consegue, às vezes, pegar um objeto aqui, sentir o cheiro e falar de quem é.
Sensacional. Tanto que é muito apurado. Então, barulho ele não gosta, né? Ele tem muita instabilidade, porque tem o equilíbrio também tem a ver, né? E ele é um menino que ele vai chegar aqui, ele vai papiar por longo tempo com você. Ah, que legal. Nossa, ele conversa. E assim, só que aí você vê, nós que somos profissionais, a gente consegue ver, porque a fala dele é muito elaborada. Ele então, é inteligente. Assim, ele usa palavras, não, isso não foi suficiente para mim. Entendeu? Então, ele usa muitas palavras muito elaboradas. Já gostei dele. Qual é o nome dele? É André. André. Então, ele interage. Né? Ele interage, ele conversa, e ele interage com os pares, porque quando, às vezes, a mãe chega e fala, não, mas ele interage. Eu falei, não, peraí, ele interage com os pares são da idade. Ele interage muito bem com os colegas, ele tem muitos amiguinhos. Né? Normalmente, eles selecionam os que eles mais gostam. Né? Assim como o adulto vai selecionar a pessoa de referência para ele. Sim. O adulto, às vezes, no trabalho, vai selecionar também a pessoa de referência. Então, assim, a gente não pode, por isso que não dá para poder falar assim, aquele ali... Não, ele não é autista porque ele interage. Ele não é autista porque ele fala muito bem. Não dá. Então, não é mais esse rótulo. Muitas vezes também confunde com a deficiência intelectual, né, que hoje a gente usa essa nomenclatura. A deficiência intelectual, às vezes tem criança que é deficiente intelectual e fala assim, mas é porque ele é autista. Aí eu paro e falo assim, o autismo, no caso dele, às vezes é o menor dos problemas. A deficiência intelectual, outros transtornos, porque é o que vai trazer mais impacto e mais atrasos. E, às vezes, ele vai até socializar mesmo menos por causa da deficiência intelectual. Então, assim, é muito importante a gente saber diferenciar, porque muitas vezes as pessoas, por isso que eu falo que a gente precisa desmistificar, pensa no autismo como um deficiente intelectual, e não é. Então, eu posso ter, por exemplo, um autista nível 1 de suporte que não tem deficiência intelectual. Sim. Inclusive, até mais, às vezes a inteligência até superior. Eu tenho criança com 3 anos lendo. Olha que maravilha. Né? Então, assim, às vezes o cognitivo é até maior. Eu posso estar na média, eu posso estar maior. E desenvolvendo aí muito bem. Tem tratamento e tudo. Acho que a gente precisa acolher e compreender melhor. Tanto as pessoas como as famílias. As pessoas no espectro, quanto as famílias também. Toma água aí, Kátia. Gente, vocês estão gostando do assunto? Assim, igual eu disse para vocês, eu mergulhei nesse assunto e eu fiquei assim, apaixonado mesmo, porque é muito profundo, é muito bom mesmo. Que todo mundo, que chame a atenção de todo mundo, que a gente converse mais sobre isso. E eu acho que a gente está com a chance única de melhorar muito o mundo nosso. Né? Você imagina quanto de sofrimento a gente teria acabado com eles assim no início, se a gente com um diagnóstico simples, uma coisa tão boba. E deixa eu mandar mais um abraço para essa turma aqui. Primeiro, deixa eu falar com você, gente. Olha, nós já sorteamos aqui uma Alexia, camisa do Betinense, Betim. O pai vai estar me chamando a atenção ali. Camisa do Betim. Desculpa. Já sorteamos várias coisas aqui. E agora a gente está com mais um sorteio, igual a gente prometeu. Olha que maravilha aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver? Samuca, dá para ver, Samuca? Olha. Aí, olha aqui, gente, olha. É um carregador portátil. Essas coisas assim, eu acho que nem deveria sortear, deveria passar logo para mim, que eu tô precisando desse aqui. Aí eu também mereço, né, gente? Então, ó, é só entrar lá, curte, comenta, compartilha e mês que vem você vai estar lá na sua casa. Olha que maravilha, olha, tá vendo? Massa, né? Kátia, deixa eu te falar assim, tem algum tratamento mais avançado possível para o TDAH? Para o autismo. Para o autismo? Uns mais avançados. Tem isso, assim? É a terapia. A terapia... Terapia. É uma coisa que está ao alcance de todos. Muita terapia, muito amor, muito acolhimento. É isso. Porque não tem cura. Então, isso não tem cura. E quando se fala terapia, não só pro paciente, pro autista. Para todo mundo envolvido. Para todo mundo na família. Principalmente para os arredores, né? Que aí você faz uma rede de apoio. Eu posso abrir um parêntese aqui? Claro. Que eu acho, a gente está com o intuito aqui, inclusive, não só de desmistificar, mas de divulgar. Sim, claro. Os cordões de identificação. Que eu acho que se conhece. Nunca vi. Eu tinha que passar essa vergonha, né? Não, mas por isso, o papel aqui hoje não é esse. Então, vamos falar dos cordões de identificação. A gente tem os cordões de identificação do autismo e tem o do girassol. O do autismo, normalmente, são quebra-cabeças.
Então, as crianças andam, ou os adultos também, com cordão de identificação, Tá com brincando crachá. que tem isso, que aí gente. facilita a identificação. E tem o de girassol, que são as doenças, os transtornos ocultos, ou doenças ocultas. Aham. Então, assim, facilita. E é importante as pessoas terem conhecimento, porque facilita essa identificação. Caramba, eu não sabia disso. Não quer dizer que todo autista vai andar com identificação. Normalmente anda, às vezes guarda, né, quando não precisa de um suporte, por exemplo, e o autista nível 3 quase sempre, se ele dá conta de usar o crachá, né, porque às vezes a questão sensorial impede, às vezes a mãe que usa ou o acompanhante, é importante para identificar. Então, assim, eu acho bom, as pessoas precisam até quebrar, né, o preconceito para usarem mais, porque quando uma criança estiver desregulada, ela está com crachá, se as pessoas souberem... Todo mundo, a sociedade toda abraçando, que legal que seria, né? Por isso que eu acho importante ter esse conhecimento, que eles usam esse crachá, é um crachá. O cordão do quebra-cabeça, ele é bem colorido, Aham. e tem o de girassol, que é verdinho com girassol. Gente, eu nunca tinha visto isso. Eu vou começar... E onde que acha esse cordão? Onde... Até na internet tem. Agora, o crachá, a gente tem a carteirinha do CIPTEA, né, no caso do autismo, que é uma carteirinha que a gente... no UAI mesmo, na internet, a gente faz com o laudo, com tudo direitinho, com a fotinha. E aí faz essa solicitação, porque aí a família não precisa andar com laudo, né, para ter as prioridades, com a própria carteirinha. Às vezes, coloca a carteirinha com o cordão. Aí, falando do cordão, você vê como é que falta conhecimento para a gente. Né? No supermercado, sei lá, em vários setores aí que você, com esse cordão a pessoa identificou, não, né? Às vezes eu vou no treinamento, eu coloco o cordão. Para poder dar o treinamento para as pessoas terem o conhecimento. Para mostrar... Você podia ter trago também. Está até ali na bolsa. Olha, eu quero conhecer, juro que eu nunca vi. E quais são as estratégias que as empresas podem adotar? Porque... a gente está num momento que todo mundo fala assim, falta mão de obra qualificada. E, de repente, a gente tem megas profissionais ali pronto a ser lapidado. E olha a quantidade de autista. Se a gente não usar essa mão de obra, o que vai ser? Imagina. E, assim, a gente tem, às vezes, mão de obra que são muito metódicos. Às vezes, dependendo do trabalho que vai executar, é magnífico. Eu tenho um caso que eu sempre gosto de usar de exemplo, Fiat. Né? Eu conheci um caso de uma pessoa, engenheiro na Fiat, assim, inteligentíssimo. E ele criou 2 patentes em um mês na Fiat. E na hora da apresentação dele, quando ele vai fazer a apresentação, vem o símbolo da fita do quebra-cabeça, identificando. Antigamente, a gente chamava ele de Asperger, né? Como eu falei, hoje ele é autista nível de suporte 1. E ele, uma mente brilhante, né, trabalhando na Fiat. Mas, se ele não falar que ele é autista, por exemplo, pode acontecer de ter alguns atritos, alguns embates, às vezes, com o chefe, porque ele fala todas as verdades. Kátia... Não faz pergunta boba para ele, não, porque senão, às vezes, ele vai até falar a verdade para o chefe dele. E, por exemplo, a pessoa diz assim, no meio, eu sou autista. Tem um preconceito já sobre isso? Existe. Imagino. Por isso que, às vezes, não usa o crachá. Né? Então, assim... A pessoa ainda tem que esconder isso ainda. Olha, absurdo, né? Então, assim, hoje eu tenho um amigo que é autista, nível de suporte 1, ele é escritor, cineasta, ele é artista e os livros dele, ele fala muito, difunde muito sobre autismo, ele mesmo fala a questão de usar o crachá, que às vezes existe esse preconceito. E ele, assim, está aí no mercado de trabalho, ele é brilhante, né? Então... pode acontecer. Ele trabalha muito pela causa do autismo, sabe? Então, ele difunde muito o autismo. E, às vezes, eu tenho profissionais na clínica que trabalham, que são terapeutas, que são autistas. É mesmo? Nós temos que ser uma empresa inclusiva também. Que legal. Ele está ali, ele tem a eu tenho um profissional com cordão que usa, e assim como eu tenho aquele que não fala o que é. Às vezes tem um preconceito com ele mesmo. Entendi. E não vai fazer diferença, porque são profissionais excelentes. E, assim, eu tenho que usa e que identifica, às vezes, vai ser aquela que vai ser um pouquinho mais seca com a família. Direta, seca, não vai chegar, sabe? Mas não deixa de ser excelente profissional. Então, a gente precisa entender que é uma mão de obra, e, inclusive, com o aumento do número, nós precisamos usar. E nós somos mão de obra qualificada. Imagina essas crianças aí que estão crescendo, vai estar no mercado de trabalho daqui a uns anos.
Né? E olha, você vê de quantas pessoas nós estamos falando e que nem foram descobertas ainda, né? Que pode estar, que tem autismo. Muitos pais descobrem que são autistas quando ele tem o diagnóstico do filho. Eu tentando entender, eu tenho um tio meu que tem todos os traços de autista. E aí, antes de vir para cá, eu liguei para ele e falei assim, tio, mas ninguém nunca chamou atenção por isso assim. Ele tem dificuldade de olhar, cara, ele fala muito pouco. Contato visual. Total. E ele não tem muita dificuldade de se envolver em todas as questões da família. A minha família é daquela bem tradicional, que se reúne toda semana, todo mundo senta na mesa, toma café, aquela coisa. Conversa pouco. Todo mundo. Ele não consegue. Ele deve conversar no que ele domina, no que ele gosta. Aí ele tem muita dificuldade. Né? E quando chega, assim, ele fica bem mais longe. Tipo assim, estou fazendo parte, mas estou aqui. Sabe? Então, assim, tem todos os traços. E aí seria libertador, por exemplo, se tivesse um diagnóstico. Eu imagino. E o contato visual, inclusive, o autismo, não quer dizer que ele não olha, não. Uhum. Ele pode olhar, desviar o olhar. Eu já vi igual o próprio Dr. Hugo falando comigo, assim, às vezes olha para a boca e não olha para o olho. Entendeu? Tem diferença ainda. Sustenta ou não sustenta o contato visual. Então, por isso que não é uma receita de bolo mesmo. É mesmo. Eu imagino o mundo que é isso. Kátia, e quais são os principais mitos do autismo e o que precisam ser desmistificados? Imagino tanto que a gente cria sobre um assunto que a gente não conhece. Né? Que tem cura, por exemplo. Já vi gente falando assim, virou autista. Não existe isso. Nasce autista, sempre autista. Né? Então, muita gente fala assim, não, porque estimulou e não tem autismo mais. Né? Já vi gente aí, às vezes, na linha de frente de instituições falando, porque entrou e o nosso trabalho é preventivo para prevenir o autismo. Não tem como prevenir o autismo. Uhum. Né? Tem como você amenizar, desenvolver, tratar, mas curar ou não tem. Uhum. Né? E não tem como, não é mais. Também não existe isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que se eu parar para pensar, eu vou achar um tanto. Eu imagino. Um medicamento assim, toma remédio tal, meu filho tomou tal remédio e ficou ótimo. Não tem isso, né? E hoje existem muitas pesquisas, né? O pessoal está batalhando aí em cima, mas não tem nada. O medicamento é para os transtornos. Para amenizar a rigidez, o TDAH. Aí tem. Ô, Kátia, eu só tenho que agradecer. Assim, eu que agradeço. Mas assim, foi muito bom. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você aqui para entender, aprender mais sobre o assunto. Eu espero que vocês que acompanham o nosso, baixa aí no Bluetooth, vai ouvir no sonzinho. Qualquer dúvida, a Kátia vai dar uma moral para nós, vai responder suas dúvidas, tá, gente? Porque a gente tem muita dúvida. Eu estou falando para vocês de verdade. Um pouquinho que eu comecei a entender, eu falei assim, gente, eu tenho isso aí também. Né? Se eu não tenho, eu pensei assim, olha, eu fui ter meu tio, pensei no meu tio, meus pensamentos, o estudo me levou a ter meu tio. Eu estou pensando no meu bebê, eu tenho um filho de 19 anos, né, João Murilo? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Né? Eu quero mandar um beijo para o João Murilo, que vai acompanhar nós. Ele é timidão assim, mas ele é do bem. E, assim, o que podemos esperar em termos de avanços científicos, sociais, educacionais, para melhorar a qualidade das pessoas no espectro autista, né, nos próximos anos? Né? Conhecimento. E é só isso, né? É conhecimento. Eu acho que as famílias precisam estudar mesmo, buscar, né? Cobrar também. Acho que cobrar das instituições que as pessoas estão. Eu não acho que não tem outro caminho, é esse mesmo. Né? Inclusive, eu falo com as mães, estudem. E eu falo com os profissionais, estudem, porque as mães estão estudando. Estuda bastante. Kátia, nós temos aqui uma ferramenta, que é um sindicato, nós temos mais de 1.100 associados, muito motorista, muita família. Eu queria entrar mais nesse mundo, sabe? Eu queria chamar mais atenção do povo sobre isso. Porque eu de fato, eu fiquei chocado, sabe, com isso. Você acredita que a gente treinou uma transportadora? Sério? A gente treinou caminhoneiro, inclusive. Eu achei tão interessante que hoje eu ainda cheguei e eu falei... eles têm eles também estão na causa, eles têm uma carreta plotada, símbolo do autismo. E a gente tem uma cartilha que a gente fez há 3 anos atrás. Essa cartilha tem todas as informações sobre o autismo, sobre os direitos do autista, e essa carreta leva essas cartilhas no Brasil todo.
E aí, como que partiu da necessidade? A gente sempre insistiu a questão de treinar, principalmente preocupado com os colaboradores e tudo. E foi um caso diferente, porque os motoristas precisavam ser treinados porque as pessoas estavam parando o caminhão para perguntar. Parando o caminhão para tirar dúvida, parando o caminhão para perguntar as coisas da cartilha. Então, assim, e foi muito legal, porque são mais pessoas entendendo sobre o assunto. Né? E, assim, eu espero que as pessoas possam assistir e entender um pouquinho mais agora. Porque é para todo mundo, porque está aí. Sim, né? Está no nosso dia a dia, o tempo todo. E é um assunto tão acolhedor. Gente, mas eu estou muito feliz mesmo, de verdade, porque a gente tem que abraçar essa turma toda, a gente fala que está todo mundo junto. Aliás, abraçar que tem gente que não quer um abraço, né? Literalmente. Mas é um assunto que a gente precisa mais conversar sobre isso. Eu queria pedir, né, quem puder seguir a clínica, @ClínicaTrate, porque a gente tem vários posts informativos, né, e que eu acho que auxilia muito. A gente lá vai falar das oficinas que a gente faz, os trabalhos que a gente vem realizando, e aí vários posts que falam da questão comportamental, né, como é o universo, né, do autismo. Eu acho que vale a pena, assim, tá bem bacana. @Trate. @ClínicaTrate. @ClínicaTrate. Isso. @ClínicaTrate, gente. Tem que entrar lá, vamos, sabe? A gente precisa mais conversar muito sobre isso. Kátia, eu só estou a agradecer pela sua presença, sua gentileza de ter atendido a gente, esse pouquinho que a gente aprendeu aqui, que a gente tem muito ainda para falar sobre isso, né? Você vem de novo falando. Se deixar, eu adoro. Eu que agradeço demais a oportunidade, viu? Que não, a gente que agradece. Gente, estamos aqui no Papo de Cegonheiro, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Obrigada.